Neymar, que preguiça. Mas o clubismo e o pachequismo tá liberado? Lógico que tá. Ah, Aqui então tá beleza. sempre. Eu né? não Não, isso é um parênteses. Não Porque, tem nenhuma nação de clubes que entre com tanta preguiça em Mundial como a Inglaterra. Assim, é muito grande. Não, é então, muito grande. até é sobre muito, isso, muito grande. muito rapidamente, a Gazeta Esportiva da Itália fez, por exemplo, uma página só sobre os clubes brasileiros ontem, sobre Palmeiras e Botafogo. A imprensa alemã cobrindo, falando sobre... Aí o Renato Senise, nosso correspondente na Inglaterra... Grande Renato Senise, um abraço. Falou lá que não sai quase nada, assim, não sai uma linha praticamente do Mundial, por enquanto, porque Mas parece que a audiência tá boa nas TVs. nas televisões. É. E que o principal assunto do dia ontem era a tabela da Premier League da próxima temporada. Mas também assim, vamos falar a verdade? É. Pô, tu tá lá, não tá fazendo nada, né? Verãozão, Pô, tá... um joguinho legal. Pô, pintou um Chelsea ali, pô, pintou lógico. um Real Madrid, você vai ver, Pô, é né? divertido, vai parece o ver. Germain Atlético de Madrid. Divertidíssimo. Mas vamos lá, vamos Qual pro inglês nosso não quer ver cara a cara. Palmeiras e Porto? Hoje, tá? Não sei, é maluco. Hoje- Não quer, é maluco. Você escolhe para o seu time, fãs de Meu. esportes. Meu. Augustin Rossi ou o Sanches? Ó, pra mim o Rossi vive Agostinho o melhor Rossi. momento Sem dúvidas. desde que ele chegou no... O Flamengo é melhor que o Chelsea. O Flamengo não perdeu do Palmeiras por causa do Rossi. O Flamengo classificou na Libertadores pro mata-mata por causa do Rossi. O verdade. Flamengo vive um momento bom muito por causa da tranquilidade que o Rossi passou antes do Mundial. Vive Todos melhor... votaram no Rossi? Chico Rossi. também? Então o Rossi, começamos com o Mengão sendo representado nesse cara a cara contra o Rapaz, Chelsea, hein? vai dar Pega lá. Flamengo, hein? Varela, que foi muito bem na estreia contra o Esperance, fez valer a opção do Felipe Luiz ao invés de colocar o Wesley, por isso que eu brinquei, né? Normalmente o titular é o Wesley, mas atualmente tem sido Varela no Mundial, contra o Reece James. Hoje é Varela. Ah, não. Reece James. Hoje é Varela. Isso, Não, Reece não, James. Reece Em James, qualquer momento. Reece James, ele é só marketing. É bom jogador. Ele é bom Reece jogador. James é mais jogador. Só é mais marketing. jogador. Pra mim, eu Todo sou atacante Chico. passa sobre Reece ele como Reece quer. James. Aqui é Varela. Bom. Léo Ortiz ou Adarabioio? Hoje também? Não, aí eu vou de Léo Ortiz, não quero nem saber. Não, eu tô... Eu vou de Não, Léo o Léo Ortiz. Ortiz é melhor. Léo Ortiz é melhor. Vai dar Mengão. O Adarabioio eu não... Léo ainda não- Ortiz. Léo Ortiz. Cara, o Léo Ortiz, se ele tivesse no Chelsea, ele seria titular absoluto também. Eu acho que com tranquilidade ele seria titular. Ah, tá. E o Léo Pereira, então? Léo O herói Pereira contra o rubro-negro, Cowell. É, o Léo Pereira Vingador ele tem altos e rubro-negro, baixos, hein? né? Mas Tem altos e mas esse aí baixos. decide, hein? Decide jogo, uma zerinha com ele. Você sabe, Diogo. Pensa bem no seu Decide. Ah, voto. Léo também sofreu Pereira pênalti. também. Léo Pereira? também. Léo Pereira. Não, eu vou de Cowell. Léo Pereira. E vocês? Esse eu vou de Cowell. Chico. Difícil, hein? Cowell. Então a zaga fica composta por um jogador de cada time. Esse é fácil. Léo Esse Ortiz e próximo é Cowell. fácil. Alexandre. Ah, não, pelo É amor mais de Deus. jogador, é bem Muito mais jogador. Bem mais jogador. Não. Alexandre ganha Ó, com o pé nas eu costas já do tô, Cucurella. eu já tô prevendo... Cucurella me irrita, cara. Não, lance igualzinho da final da Nations. Ele vai tentar escorar ali o Pedrão. O Pedrão vai falar, vai lá, Cucurella, vai só... É. Gol do Mengão. Igual o Cristiano fez na final Igual da o Nations. Cristiano fez. Escorar aqui? Cucurella Alexandre. quase ferrou a Espanha, porque a Espanha passa pela Alemanha na mão grande, porque o Cucurella fez um pênalti com a mãozona, tentando dar um carrinho no chute do... Agora eu não vou lembrar do Eu tava alemão. de férias. E o juiz Só não viu os deu, o Cucurella falhou no gol contra o Cristiano Ronaldo. Pra mim, Alexandre, assim, tranquilo. Alexandre é mais jogador. Musiala, lembrei. Chute do Musiala e o Cucurella enfiou a mãozona na bola e o árbitro não viu e o VAR não chamou. Flamengo, hein, cara. Alexandre. Tamo indo rápido até nesse cara a Não, mas cara, hein? também, quase todos os jogadores que a gente falou são jogadores de seleção também, né? É, Não sem é nenhuma dúvida, sem brincadeira. dúvida. Léo Tirando Ortiz tá o na Rossi, seleção, Rossi é seleção e Alexandre Varela é é seleção também, o Léo Ortiz é seleção. Agora é o Léo um, Pereira já agora é um foi, o bom Alexandre papo, é. tá, turma? Porque o Jorginho é um jogadoraço de Premier League, acabou de chegar e já entrou com uma luva no time. Pô, uma semana treinando já virou Pagando titular. geral, meu. Pagando geral. E sabe o que eu acho impressionante do Jorginho? É um tipo de jogador que, assim, ele joga já olhando pra trás, né? Porque quando ele recebe a bola, ele tem um panorama fera, assim. Foi bem na estreia. Foi. Muito bem. Só que o Caicedo é o melhor jogador do Chelsea Então, eu atualmente. volto no Caicedo nessa. Né? Jorginho é ótimo jogador tudo, mas o Caicedo pra mim é... Caicedo tá jogando muito bem, né? Não, por enquanto, o Jorginho acabou de chegar também, fez um jogo contra o poderoso Esperance, né? Tem que falar Foi isso. bem, tudo. Foi bem. Vai ser seu primeiro mas o voto no Caicedo, Chelsea? o Caicedo é um jogador de primeira prateleira ali da Europa. O De La Cruz, ele vai virar reserva no Mengão? Vai. Vai, Ele já sim. é, né?
Fisicamente ele não consegue. joga? Ele não consegue. Incrível, hein, mano? Cara, E ele se é fosse muito bom qualquer outro jogador, clube, Que desperdício, qualquer né, outro cara? clube, Loucura, né? qualquer outro clube iam estar falando, que mico essa contratação, né? É. Até agora não Não, é. assim, que ainda tem- dá tem- tempo que de foi virar, caro. tudo, mas Dá. ainda não conseguiu Não sequência, aguenta né? o ritmo, né? Pra Então agora- cai cedo. Ó, a né? gente tá indo. Flamengo, Chelsea, Flamengo, Chelsea, Flamengo, Chelsea. Chelsea. Cai Sim, cedo. vai dar E Chelsea, você que tá vai chegando Chelsea. agora no cara a cara do Puxeta ESPN de Flamengo e Chelsea, deixe seu like. Não se inscreva de se inscrever no canal e deixe seu like pra fortalecer a banca. Vamos lá. Vai. Pulgar e Enzo. Aí Enzo, fica Enzo chato. é- Hoje? Tô brincando. O Enzo é Enzo, jogador. Enzo. Pra Enzo mim, é- você falou que o Caicedo é o melhor jogador do Chelsea, pra mim é o Enzo. Você acha o Enzo melhor? Eu acho. É. Tem gente que gosta do Cole Palmer como melhor É, o jogador, Cole- apesar Cole é da muito bom preguicinha também. que ele deu aí recentemente, mas é Enzo. Vamos lá. Luiz Araújo tá jogando muito bem, tá? Tá bem, Tudo Luiz bem. Araújo. Contra Cara, o Madueque. Não, e é só uma coisa, é incrível, não tem ninguém quase, né, daquele Chelsea que ganhou a Champions pra tá aí, né? Nada, Não. né? Não. Loucura, tipo, Muito é louco. outro Até o time. goleiro, né? Parece time Nem o brasileiro, né? Goleiro não Parece é time difícil. brasileiro Goleiro era que o sai Mendy, todo né? mundo. Era o Mendy, Era o tinha Mendy. Kai Havertz, Era o Thiago Silva, tinha Thiago Rudy, Silva, tinha Mount. Aspilicueta, Caramba. Quem? Mount, né? Mason Mason Mount. Mount tava no elenco, agora, Mudou puta, minha tudo. memória é ruim. Quem que ficou, Mudou Luiz, por tudo. enquanto? Kanté, Só o Reece James, é o único que Reece ficou. James tava no É. Mundial com o Palmeiras. Nossa. Eu vou de Luiz Araújo, tá? Não, eu vou de Madueque. Se o negócio é Não, eu momento, vou de Madueque. Luiz Araújo tá Eu jogando vou de muito. Madueque, eu vou de Madueque. O Luiz Acho que Araújo tá jogando Madueque. muito, Eu não mas, concordo com A nada que eu turma tô de falando casa aqui. que vai ter que decidir. vai de né? Léo? LA deu também? 3x1. Não. Tá Não, você 3x1. foi no Madueque, né? Madueque. 3x1 então deu Madueque. Madueque. Deu Madueque. Você achou que eu tinha votado no Flamengo? Porque eu não entendi. Não, é suspeito. eu não cara. entendi. Olha, Rapaz. Eu vou de Arrasca, tá? Eu vou de Arrasca. Eu vou Não, ali, Cole Palmer. Aliás, tá de inclusive, o brincadeira. Cole Palmer é um baita jogador talentoso, jovem ainda, mas o Arrascaeta, além de ser o craque que todo mundo sabe, nesse ano ele já tem 14 gols, cara. E- 13 pelo Flamengo, e um pela mais uma seleção coisa. uruguaia, 6 assistências. Cara, ele tem uma temporada... Ele não pipoca. Não, ele chegou num nível... sério que os três vão votar na Rascaeta? Eu vou na Arrasca. Eu vou no Arrasca Pra também. mim é a melhor temporada em termos de números dele, Não, o Arrasca joga decisivo, muito, é um jogador marcando gols, tudo, eu vou nele. Apesar de sim, o Cole Palmer é o maior talento ali, tudo jovem, mas eu vou de Arrasca. O Palmer precisa comer um pouquinho de arroz e feijão. É isso. Arrascaeta é jogador com gols em Copa do Mundo, mais do que um. Então ele não é qualquer um também, né? A gente não tá falando de qualquer um e um dos maiores talentos do futebol brasileiro no momento. Com o Palmer, ele vai superar o Arrascaeta, sei lá, nos próximos 1 ou 2 anos. Eu acho que ele vai fazer isso. Mas hoje, enquanto ainda tem debate, eu voto no Arrascaeta. Eu fui voto vencido, eu votaria no Cole Palmer, mas ele perdeu pro Arrascaeta, então deu a Arrasca e também acho super justo. O Arrasca vive... É o melhor momento o Arrascaeta no Flamengo? O melhor Cara, é difícil, né? Mas é um É o melhor. Como protagonista, Pra mim é o momento sim. dele mais como jogador mais decisivo. O time do Porque o Arrascaeta, Flamengo né? teve lá atrás o Gabigol muito decisivo, o Bruno Henrique uma época muito decisivo, tudo. Pra mim, depois da saída do Gabigol, do Bruno Henrique perdendo mais espaço, tudo, e o Pedro esse ano com lesão, ainda. Pra mim, ele assumiu esse protagonismo. Ele é o cara mais decisivo do Flamengo também. Eu vou falar, assim, me parece. E olha que teve, assim, 2 anos atrás, parecia que não ia mais rolar para ele, né, no Flamengo, por causa de lesão e tudo mais. Hoje ele parece que ele é um daqueles jogadores que consegue usar muito a rodagem, a experiência a favor dele, acima da média do geral, sabe assim? Cara, parece que ele precisa de menos esforço Exatamente. para fazer uma jogada diferente. Jogador cara, que sabe faz assim? E acho que ele menos se adaptou ao esforço, físico pra isso, né? menos Porque ele teve tempo, muito problema sabe físico. assim? Cara, O Arrascaeta hoje ele tá... muito Hoje... mais forte do que ele era quando ele chegou no Flamengo. Você vê que ele dá umas trombadas no zagueiro de vez em quando e ele fica de Pelo- pé com a pelo bola. Cara, e o Deus. recuo... Cara, por exemplo, assim, de cabeça, eu lembro de 2 gols de biquinho dele, assim, esse ano. Cara, que era uma coisa que ele jamais faria há 2, 3 anos atrás. Cara, é recurso isso. É o cara falar, velho, eu vou pegar... São os atalhos do campo. Essa frase do Chico Sabe? eu acho perfeito. Ele não faz tanto esforço pra fazer coisas geniais. Pelo amor de Deus, hein, quem tá aí vendo. Não é comparação. Jogadores de prateleiras completamente diferentes. É a característica disso que ele tá falando. O Zidane era assim, né? O Zidane fazia as coisas geniais de uma maneira muito fácil, né? Olha o corte. O Arrascaeta tem... Eu acho que O tem Arrasca tido é o essa Zidane do característica. Mengão? Aqueles que ficam jogando a isca, né? E é legal que é uma transformação, porque era um jogador que, quando chegou no Flamengo, de uma personalidade miúda. Introspectiva, introspectivo. E ele cresceu como personalidade. Não, Arrasca, vocês estão quase me convencendo de eu tirar meu voto no Cole Palmer. Põe o Cole Palmer pra ter um lá. É melhor. Gerson ou Pedro Neto?
Eu posso deixar o momento Claro. do Gerson pro Jonatas comentar? Ele gosta de Vai. Gerson ou não gosta? Eu não entendi. Cara, eu gosto do Gerson, eu gosto. Eu gosto muito Tá do bravinho com Gerson. o Gerson ou não? Não tem porquê, né? Eu não sou flamenguista, até onde eu me lembro, não sou flamenguista, Que né? isso? Tô brincando, não sou flamenguista assim. Cara, Gerson e Pedro Neto, eu fico com o Gerson também. Eu fico com o Gerson, apesar dele ter essa situação aí, dele se sair pro Zenit pós-mundial, ainda assim é um jogador que entrega muito, é um jogador que tá se mostrando importante não só no Flamengo, mas também na seleção brasileira, e o talento do Gerson sempre foi incontestável. O Pedro Neto, mais um, preciso ver mais. Preciso ver mais dele. Aí é uma adaptação Fez um até baita porque eles golaço, são o jogadores Pedro Neto aí diferentes. na estreia do Chelsea, Fez, né? Belo gol. cortou pra esquerda. É até uma adaptaçãozinha, aí são jogadores bem diferentes, mas jogam pela direita ali e tudo. São canhotos que jogam pela direita, né? Mas o Gerson é mais organizador. O Gerson é mais organizador, Pedro Neto é um cara ele é mais mais direto, ponta. tudo, é mais ponta. Eu acho o Gerson, de maneira geral, um cara mais inteligente pra jogar bola. Então eu fico com o Gerson nessa. Eu acho que vocês estão clubista pra cacete. Gerson. O Pedro Neto. Assim, daqui Eu a acho pouco... que é um outro nível de jogador. Daqui a pouco vai ser É que esse Gerson e time- Estevão ali, né? é que esse Aí time muda, né? do- Porque o Estevão é melhor que o trio lá, pá. É que esse Mas time o- do Chelsea também, ele é muito jovem. Mas né? eu acho que tem uma coisa. Não, e tem uma coisa E psicológica. inconsistente também. Cara, assim, o Chelsea vai entrar pra ganhar e tal, mas eu acho que o Flamengo vai entrar com uma gana, cara. Então eu acho que isso tá pesando também na minha avaliação, sabe assim? Não acho o Pedro Neto nesse nível todo de diferente. Não, eu acho ele sabe? muito bom jogador. Eu acho bom jogador, mas um cara muito correto e é aquele cara que dá pro técnico a solução do lado, porque ele volta pra marcar pra caramba, corre demais, taticamente é muito inteligente, é forte. Eu acho o Gerson um cara mais inteligente pra jogar bola. Rony, né? Pedro? Com O mais- Pedro Neto é o Rony. Com mais refino, com mais refino. Mais refino, Eu menos acho- rústico. Menos rústico, é. Menos rústico. Eu acho o Gerson um cara mais inteligente pra jogar bola, que eles são jogadores muito diferentes, a gente tem que... Cada um define o seu ponto. assim. Ele é o Rony gourmet. É que Você votou em quem, no fim? No Gerson. Mas eu acho que que o o Pedro Gerson. Neto, Mas ele- eu acho que o Gerson, diferentemente do Arrascaeta, ele tem exagerado um pouco. Quando ele tem que bater pro gol, ele dá uma penteada. Ele sabe. Ele eu- gosta a de- maior reclamação do flamenguista Cara, é eu acho que às vezes ele peca pelo excesso. E é por sabe? isso que eu De fico do lado pensar do até Pedro demais, Neto. sabe? Pô, chegou, teve uma baita temporada mais objetivo, Pedro no Neto. Wolverhampton com, sei lá, não vou lembrar agora, mas mais de 10 assistências. Quando chegou no Chelsea fez tipo 9 gols, 10 assistências também. Eu gosto do Pedro Neto. Mas o Gerson venceu essa. Rapaz, vai E o dar último Flamengo, quesito meu. também aí, o Gerson é o jogador mais bonito dos 22, né? Tá aí. Então ele ganha no quesito Tá aí. beleza também. Tá aí. Tá aí. Tá 5-5. Ah, pronto. Ó, o John, Tá que não é o 5 a 5, goleiro do hein? Botafogo, o John mandou aqui. Pedro Neto joga muito, para. Sou flamenguista e tô achando vocês bem clubistas. Pô, eu sou paulista. Tamo junto, John. Pedro ou Nicolas Jackson? Nicolas Jackson. Né? Eu também. Nicolas Até porque Há um momento do Pedro o também Pedro não é legal. machucou, ele voltou, ele ainda não... eu sei que o Filipe Luiz pedia pra ele a questão física de apertar na frente, colocava o Bruno Henrique às vezes por causa disso, em vez do Pedro. Foram inúmeros recados. Inúmeros recados, tudo, e ele jogou a estreia do Mundial. Mas além da questão física, que acho que ele vai recuperando aos poucos, eu acho que o Pedro não tá com a questão técnica de volta ainda. Então, o Nicolas Jackson, pra mim, tá na frente. Nicolas Jackson, mas quem vai fazer o gol do 1-0 é ele, Pedro. Tem isso, né? É. Felipe cobre. Luiz e Enzo Maresca, meus amigos. Quem vai começar? Começa aí que você não começou nenhuma. Felipe Luiz. Sem explicação. Eu tô pensando, por isso que eu pedi pra ele começar. Vota aí, Johnny. Não, Maresca ainda. Eu acho. Então, os dois são carreiras iniciais. O Felipe Luiz é mais jovem, mas é que o Maresca foi auxiliar por muito tempo. Sim. Pegou o Leicester, ganhou a segunda divisão na Inglaterra, a Championship, né? E assumiu o Chelsea. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou ficar com o Maresca por um motivo. O Felipe Luiz, início de carreira Pô, a Premier League que o Chelsea fez aí no maravilhoso, finalzinho, irmão. tudo. Pô, Início de carreira do Felipe Luiz muito bom. Só que o Felipe Luiz pegou, na época, o melhor elenco do Brasil. Hoje existe debate se é o Palmeiras, se é o Flamengo, mas ele pegou na época o melhor elenco do Brasil. O Chelsea, o Maresca, pega um clube completamente bagunçado e ele foi aos poucos organizando o time, Não, mas pera aí. organizando o Mas e elenco. o Flamengo do Felipe Luiz era bom quando ele pegou? Não, mas ele Oxi! só usou os jogadores que estavam lá. Não. O Maresca Tudo tinha bem. 40, 50 jogadores, teve que mandar O embora. Chelsea era uma bagunça Teve que completa. mandar embora Não, 20 Chelsea era uma nomes, bagunça completa. cortar jogador que ficou puto com ele e tudo, e refazer um elenco
que era caro e que tava com contrato, tudo. Eu acho que era um trabalho mais difícil. E ele conseguiu Dentro dar de campo, dignidade, talvez. deu Bom, dignidade mas vamos lá. pro Chelsea que tava Dentro perdido. de campo, Então eu vou com o talvez. Maresca. Eu também, entendeu? Por pelo causa que ele disso. fez no final da Premier League, eu concordo super Mas com o sem Dimas. diminuir uma linha do Felipe. do Felipe, que é um baita cara. E você, Chicão? Não, Felipe Luiz. E você? Cara, não sou 100% clubista, né? O mesmo argumento que eu usei para outros jogadores jovens que eu não votei, eu também vou utilizar para o treinador. Eu acho que o Felipe Luiz ele precisa mostrar um pouco mais também. Né? Ele venceu ali o Palmeiras, mas a Libertadores do Felipe Luiz, né, abaixou um pouco a nota dele. A gente tem que falar isso também. Isso também é um dos fatores que eu pensei pra dar o vou voto. votar no Maresca. Então o Maresca leva essa. Por favor, eu não enxergo muito bem. Você pode dar o review aí da nossa Vamos escalação? lá. O nosso time, o time ideal entre Flamengo e Chelsea do Pucheta hoje é Agustin Rossi no gol, Reece James na lateral direita, Léo Ortiz e Levi Colwill é a zaga, Alexandro na lateral esquerda, meio campo, Caicedo e Enzo Fernandes são os volantes, o outro meio campo seria o Arrascaeta, para completar, né? Madueke, Gerson, Nicolas Jackson completam um ataque e o treinador Timaço. é Enzo Maresca. Timaço, já somos quase 4 mil. Printa aí que depois do jogo eu quero saber.